Fala, minha rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Começando mais um episódio do Saga Top 11, estamos na reta final. Já vamos começar a ter jogadores aí que até pouco tempo ainda jogavam, né? Acho que o que a gente teve até o momento era de uma galera que talvez a geração aí que está chegando não viu em campo, né? Ao vivo. Mas agora a gente já começa a ter uma galera mais contemporânea aí, né? E aí, como hoje é um dia muito polêmico, a gente tentou reunir todo mundo. O José, infelizmente, arregou, né? De última hora. Mas estão aqui comigo hoje Matheus Pacheco. Fala, galera. O Mercim, nosso Emerson Moraes, Tarcísio Dalpra e Marco Antônio Macarrão de volta ao Saga Top 11 na missão difícil de tirar alguém dessa seleção que tá ficando complicada, hein, gente? Para quem não lembra, eu já vou até pedir para a produção colocar aqui como está a nossa seleção, que a seleção tá enjoada, hein, gente? Né? Então, por favor, todo mundo aí que quiser fazer um breve comentário sobre a Copa de 98, rapidamente, dando boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Bom, vou começar então. Tô sumido, né? Um prazer estar de volta aqui. Fiz as pazes com todo mundo, que a gente brigou, né? Polêmica. Mentira, eu tava trabalhando muito, não sei para quê, como diz o Rafael. Mas Copa de 98, cara, me traz umas lembranças bem estranhas mesmo. Eu tinha 16 para 17 anos ali, então eu já tinha saído aquela coisa mais juvenil, mais infantil ainda, do 94, que, porra, foi horrível em si a seleção, mas eu acho, né? Eu mesmo falo, mas ao mesmo tempo foi uma coisa fantástica ali, a conquista. E 98 foi um balde de água fria muito, muito grande para mim ali foi quando eu comecei a ir para lugares para ver o jogo, aquela coisa de né, baladinha para ver o jogo, tipo isso. Os horários eram bons, eram horários assim, final de tarde, meio de tarde, então já emendava depois. Enfim, então foi uma decepção muito grande, aquela história toda do Ronaldo, que virou, né, quase uma lenda ali em torno do que aconteceu, não aconteceu. Mas a seleção tinha um timão até um certo ponto, assim, era bacana. Mas foi frustração. Para mim, a palavra que define é frustração. Posso falar, então? Meus amigos, em primeiro lugar, um abraço a todos que estão ouvindo, meus queridos pós-atletas aí. Começa a ver que tem comentarista gato, falar que tinha 18 anos, só se for de carteira assinada, hein, Macarrão? 16, pelo amor que você tem a Deus. Porra. Gente, o Mercim falou, cada hora que passa, descobre dados. Mas vamos lá. Mateus, só que você é velho pra caralho, você fica aí. Eu sou experiente, é diferente. É experiente, esse cara de menino fica aí tirando onda com os Mas eu acho que assim, a Copa de 98, para mim, a frustração que o Macarrão descreveu, eu acho que é absurda, mas é o que me encanta muito, cara. Eu tenho que falar toda vez a Copa de 98 em relação ao Zidane. Eu acho que é o último grande jogador mesmo, assim, de completo, sabe? Do futebol bonito, futebol plástico. Por exemplo, tudo bem, o Messi é fenomenal, o Cristiano Ronaldo, mas o futebol clássico, para que se vê jogar. Exatamente, cara. Aquela questão nostálgica, a gente já fala assim, nunca mais ia ver aquilo. E o Zidane faz. É chapelando, é distribuindo o jogo. Como que o jogo fluía? Leveza do cacete, né? Sabe? Como é que assim, alguém, você fala assim, pô, até parece que é fácil jogar bola. Você vê o Zidane jogar, você fala assim, é fácil, né? A questão de movimentação, é um cara que, né, faz diferença. Mas assim, é uma Copa que, como o Macarrão falou uma coisa muito correta, a gente vem muito empolgado com 94, e em 98 vem toda a especulação, a teoria de que a Nike comprou a Copa, porque a França deveria... gente, é brincadeira. Brincadeira, né, cara? Aquele texto é maravilhoso. Tem que vender alguma coisa, mas... O texto tá valendo até hoje, né, cara? Até hoje, né? Ele apareceu até no Fla-Flu, rapaz. Algum destaque diferente para a Copa de 98 aí? Mercim e Dalpra. Eu tenho uma memória fantástica daquele time do Paraguai, da defesa do Paraguai, comandada pelo Gamarra, que caiu só na prorrogação. Era Gamarra e Sarabia? Era Sarabia? Era, né? Acho que era Gamarra e Sarabia, cara. Aquilo ficou muito na minha memória. Não sei quantos o time minutos, da Croácia, né, cara? Aquela seleção da Croácia também. O Davor Šuker, o atacante. Aquilo tem muito vívido na minha memória. Aquele time. Muita gente dizia, eu lembro dos programas esportivos na véspera da final,
agradecendo pelo Brasil pegar a França e não a Croácia, porque senão ia ser um sacode. Mal sabiam que a França depois viria e sacolaria o Brasil. O técnico do Paraguai era o Carpegiani, né, cara? Exatamente. Carpegiani. Eu entrei nessa Copa do Mundo assistindo meio desanimado, né, cara? Nas primeiras rodadas, por causa do corte do Romário, entendeu? Eu acho o seguinte, cara, mesmo que ele ficasse os 3 jogos da primeira fase fora, eu levaria, cara. Você tá doido. Um jogo de final, você põe um Romário em campo, é outra coisa, entendeu? E o Romário tava arrebentando em 98, entendeu? Mas o Zagallo sempre teve birra com ele, né, cara? Então, não podia perder a oportunidade, né? O ciclo todo ele ficou brigado com o Romário, né? Ele meio que faz as pazes faltando um ano para a Copa e depois faz. Vem aquela coisa. O Romário não daria aquela. Não teria aquela convulsão. Não. Ele ia estar fugindo da concentração comendo alguém. Com certeza. E aquele time da Holanda que o Brasil ganhou, era um timaço também, né? Cara, sabe quem que eu lembro pra caramba da Copa de 98? Frank De Boer, Ronald De Boer, Van der Sar, Cocu. Timaço, cara. Eu lembro muito do Ococha, cara, da Copa de 98. Do Ococha, verdade. Jogava demais também. Bom, mas vamos lá. Vamos para os nossos embates. Então, galera, estamos aí 1998. Vamos para o embate entre os 11 melhores até aqui, disputando com a seleção de 98 titular. E no gol, a gente não tem mudança. O Tafarel disputa 3 Copas seguidas, né? Sim. E acho que a gente já deixou isso meio que claro semana passada, mas confirmemos, né? O melhor Tafarel qual que é? Para mim, 94. 94. Fica 94 aí, por aí mesmo. Eu acho que é de 94 também. Mas a gente vê o semblante é diferente, né? Não é questão da idade, não. Você vê que parece que é 98 ali, as fotos que você pôs aí. Você vê que é um cara maduro, confiante, ganhador, né? O outro ali tá meio mulambo, meio xoxo. Apesar de eu não sei se vocês têm essa percepção, mas parece que ele evoluiu muito de 94 para 98 nos pênaltis, né, cara? Sim. Se você para pensar, a final de 94, ele pula todas para o mesmo canto, vai para o mesmo lado, aquele pulinho para frente, cai para a esquerda. Na decisão de pênaltis controlando, ele buscava a bola na direção. Ele foi especialista mesmo, né? Ele virou e parece que ele durante... Mas eu acho que o atacante também começa a tremer, né, Adalto? Exato, tem isso também. Do mesmo jeito que o goleiro estuda o atacante, né, o batedor também estuda o goleiro, né? Tipo o Pato. O Pato foi bater no Dida, ele já tinha estudado, né? Naquele Corinthians e Grêmio. O Muralha estudou o Tafarel em 94. Vamos pular todo. Estudou muito em 94. Tadinho do Muralha, cara. Tem uma pena do Muralha, cara. E agora? Não leva. Agora a gente vai ter mudança na lateral direita ou não? Temos aí o Capita, que está desde o primeiro episódio, né? Ganhou, atropelou todo mundo. Atropelou Leandro, Nelinho, Jorginho. Rapaz, o homem tá cabuloso. E agora ele vai pegar o Cafu, né, cara? Que é o Cafu, a lenda do futebol mundial. O Cafu jogou 3 finais de Copa seguidas. O único homem a disputar 3 finais de Copa do Mundo. Sinistro mesmo. Jogar, né? Não é só estar no time, não. Ele jogou 3 finais de Copa. Né? Eu tava conversando dito com isso, bastidores, né? São duas coisas emblemáticas, né? Perdão, Matheus. Não, porque tem que falar, tem um amigo aí que nos bastidores foi impossível. Se você, na verdade, por exemplo, barrou o Leandro, barrou o Jorginho e o Cafu, apesar que eu agradeço ao Jardim Irene, né? Mas assim, não tem como, sabe? Ele ficou indignado, não tem como. O Cafu realmente representa muito, mas se, por exemplo, se barrou quem barrou o Carlos Alberto Torres, eu já vou de cara deixar meu voto aí. Falei, bom, o Carlos Alberto Torres eu acho que vai ser o lateral. Eu também. Depois, se ganhou do Leandro, cara, não tem como perder para ninguém. Pois é, mas na seleção, aí eu falei, tem uma coisa emblemática do Cafu na seleção, né, cara? Que pesa, né? E do outro lado, o Torres, né? É esquisito, né, cara? É muito emblemático. Para mim, eu não penso 2 vezes. Para mim é o Cafu, por ter disputado as 3 finais de Copa do Mundo, por ter sido capitão, ter levantado taça.
em termos de Copa do Mundo, nem fazendo Sim, aquilo que a gente vem fazendo ao longo do período aí, que é testar habilidade, ou quem foi mais habilidoso. A gente já deixou muito gente com muito mais habilidade por fora, pensando nessa mística da relação com a seleção. Para mim, acho que poucos jogadores têm essa Ainda jogou uma mística. quarta Copa, né, Tarcísio? Exato, com a seleção. Então, eu acho que foi titular em 3 jogos de 3 finais, capitão, e levantou a taça, a última taça do Brasil. Para mim é difícil do concorrer. campeão 2 vezes, Pois é. Do campeão 2 vezes, levantou uma vez a taça e ainda disputou uma terceira. Para mim é praticamente impossível disputar com isso. Também o Cafu, se não jogasse, imagina o Zé Carlos, que tinha um galo para acordar todo mundo lateral. Você lembra que ele imitava galo? Cara, a única lembrança que eu tenho dele é que ele imitava. Fazia o treinador da seleção. O Brasil não podia ganhar a Copa do Mundo mesmo, não, cara. Ele chegou a jogar contra a Holanda, não jogou? Contra a Holanda, acho que o Zé Carlos jogou. Foi, contra a Holanda. O Cafu estava suspenso. Cara, eu tava recordando essa seleção de 98. O time titular eu lembrava de cor, obviamente, e os principais que entravam sempre, né? O Denilson, que entrava muito. Agora, tinha uma galera que eu não lembrava que tinha ido pra Copa, cara. O Doriva, eu não lembrava. Doriva foi na Copa. Eu não lembrava. E o Giovani, pra mim, o Djalminha tinha ficado de fora, o Giovani também, mas o Giovani foi. O Giovani foi do mas Santos, não nem jogou. Foi do Santos. Nem jogou, foi do Santos. Jogava pra cacete também, né? Muito. Era bom. Então vamos lá, o Matheus votou no Carlos Alberto, o Dalpra no Cafu. Eu vou com o relator Tarcísio Dalpra aí, cara. Pela seleção ali, eu não consigo, não. Eu não consigo, Sobrou cara. pra quem? Eu vou jogar a bomba na sua mão, filho. O dos outros é bom, né? Sempre. Quem vai brigar com o José vai ser o José, com certeza, nesse bastidor. O que você escolher aqui, o José vai ser contra. Vai. Ele não vem e depois fica reclamando, né? Depois vai ficar bravo. É sério que você empatou, Mercinho? Sim. Eu tô com o Carlos Alberto desde o início. Vou manter. Não, minto, eu votei no Leandro, né, cara? Pois Votou no Leandro. Você não votou no Leandro, na verdade. Eu votei no Jorginho. Mas assim, eu vou votar sem muita convicção no meu voto. Mas o Dalpra discursou tão bem, né, cara? Que eu. Não é discurso, cara, é fato. É número. Não, exatamente. Se você vai na emoção, assim, você lembra que o Cafu não era aquele cara brilhante. Né? Exato. Sim, mas aí, nunca foi. Quando você começa a pensar nisso, ele foi um cara muito foda, né? Eu acho que ele é maior. Com a camisa da seleção, ele é maior. Com a seleção, Então eu vou de Cafu. José vai ficar doido. Não, tem 28 anos já que o doutor está... 28 anos que ele está na lateral, tá cansado já. Ué. Bom, nossa dupla de zaga atual é Mauro Galvão e Aldair. O Aldair continua e a gente tem a possibilidade da entrada do Júnior Baiano. Que, inclusive, eu acho que existe um preconceito grande com ele, porque eu achava ele muito bom zagueiro. Maluco, mas muito bom zagueiro. E outra curiosidade, o André Cruz, eu não lembrava que tinha ido na Copa. Tinha o André Cruz. Ele é bom jogador, cara. Ele foi na jogava Copa. demais da conta. Era reserva. Era ele e o Gonçalves, os dois reservas de 98. É verdade. Gonçalves, porra. Enfim, dupla de zaga. Ô, Dalpra, já que você tá falando bonito pra caralho, qual que é a sua dupla de zaga? Cara, eu mantenho Mauro Galvão. Eu acho o Aldair imexível nessa seleção aí. E eu ainda prefiro... Eu concordo contigo, Rafa. Eu acho o Júnior Baiano muito injustiçado. Ele ficou muito estigmatizado pelo zagueiro, pelas firulas, pelas expulsões gratuitas. E ele era o contrário disso, né? Ele fazia até muita merda, o tanto de técnico fazer gracinha, que ele era. Né? Ele era tão tem técnico. Muito depoimento de atacante. Acho que o Euler falou isso com a gente Falou. Na resenha. O próprio Romário, que ele era... O cara tinha uma noção de espaço, uma presença de área que era fantástica. Mas o Mauro Galvão, eu acho um cara de uma elegância, de
de um trato na bola, de um xerifão mesmo. E você não ficava com medo, né, quando ele pegava na bola, né? Porque o Júnior Baiano... Exatamente, tem isso, né? Ele criou isso pra ele mesmo, né, cara? O Júnior Baiano era legal e tal, mas dava aquele frio. Agora, o Mauro Galvão não, você tinha certeza de que... Isso, e como zagueiro, cara, pô... Não dá, o clássico, a segurança, eu já aproveitando, embalando meu voto aí, Mauro Galvão, embora ache sim o Baiano um baita zagueiro, mas é muito maluco, meu gosto, para ser zagueiro. É muito maluco, não dá. Haja coração, como diria o Galvão. Eu mantenho também, cara. Não, eu fiz uma... Quando a gente tinha 3 zagueiros, eu falei, gente, colocamos o Mauro Galvão e nem disputar. A gente defendeu para que ele viesse como zagueiro. E assim, o Júnior Baiano tem uma história bacana, mas, poxa, de repente ele tirou o Bellini, né? E aí entra o Galvão, né? O Oscar. Então, quer dizer, não desmerecendo a história do Júnior Baiano, como flamenguista sempre gostei muito, ainda mais aqueles carrinhos que ele dava, que as voadorzinhas no lado, assim, mas é um cara que jogou muita bola, assim. O próprio Tele fala dele depois, como que ele amadurece também. Mas, assim, não tem como mexer na zaga, não. Mantida a zaga. Vamos daí. É isso. Rapaz, agora a minha maior curiosidade é ver o que vocês vão arrumar aqui. Na nossa lateral esquerda. Pois é. Nilton Santos, que vem desde o primeiro episódio também, 7 vitórias seguidas, enfrentando mais um símbolo da amarelinha, que é o Roberto Carlos, que disputa 3 Copas do Mundo, considerado um dos maiores laterais da história do futebol mundial, né? Talvez tenha mundialmente um reconhecimento maior, até pelo momento que jogou e pelos registros, enfim. Então, no mundo inteiro, falou Roberto Carlos, não vão pensar no rei cantando esse cara sou eu, vão pensar nesse lateral esquerdo aí. Pois é. Essa eu não vou começar, não. Eu vou votar, por exemplo, gosto demais do Roberto Carlos, mas acredito que o Nilton Santos não pararia para arrumar meião, entendeu? Eu acho que é um cara que sabe, mas é sério, assim, por exemplo, igual eu falei aquele dia, é um cara que reconhece o Garrincha, é um cara que, nós fala história de seleção também, né? A gente fala muito do Pelé Garrincha, e o Nilton Santos, eu acho que dentro da ideia da enciclopédia, dentro do futebol, assim, o Roberto Carlos é um monstro. Gosto assim, mundialmente, eu acho que as pessoas conhecem muito mais do que o Nilton Santos, mas para o futebol brasileiro, para a seleção, eu vou de Nilton Santos, por tudo que é feito. Eu também vou de Nilton Santos, cara. Além de não arrumar o meião, não ia dar bicicleta na linha de fundo, né? Para mandar a bola para escanteio, né? Mal comparando, ele cai no mesmo problema do Baiano, né? A pergunta que eu faço é, será que não? Não sei. Porque, assim, Carlos... a gente, mais uma vez, é o que eu falo do Garrincha, acaba se aplicando aqui, a gente vota na lenda, né? Sim. Porque... assim, ninguém viu um jogo completo do Nilton Santos para falar assim, pô, realmente... Entendeu? Só quem assistiu mas tem lenda que não vira lenda se não tivesse brilhado tanto, sem mídia, sem holofote, sem nada, cara. O cara para ter virado lenda, porra, é muito difícil, né? Ser uma farsa, vamos dizer assim. O cara tem que ser a lenda. De jeito nenhum é uma farsa, cara. Eu acho que ninguém cogita isso. Mas eu digo que mensurar o tamanho fica muito complicado. Sim. Entendeu? Você olha o Roberto e fala assim... Carlos, para mim, a favor do Roberto Carlos, tem uma coisa muito maneira, aquela vez que ele enfiou a mão na cara fingindo que ia separar, lembra? Num jogo contra a Argentina, ele vai lá e enfia a mão na cara do cara. Aquilo ali foi lindo, vendo o jogo ali. Foi maravilhoso, né? Foi uma coisa assim, sensacional. Eu vou, mas eu não consigo. O Nilton Santos fica para mim também. Eu vou ser voto vencido, mas eu acho Roberto Carlos o maior lateral esquerdo que eu já vi jogar. Quase que eu joguei a bomba pro Ronaldinho. Rafael, foi por pouco, hein, cara? É muito recurso, chute, cara. Aquelas cobranças de falta maravilhosas. Lembro dele num gol que ele fez com uma curva do caralho. A bola parecia que ia sair pela lateral, ela fez uma curva. Acho que foi contra a França. Foi, na Copa das Confederações. Faz uma curva e entra absurdamente dentro do gol. Um que ele fez contra o Palmeiras, contra o Boca, se não me engano, do meio do campo. Sempre foi para mim um jogador de muito recurso, muito presente. E o cruzamento para o gol do Zidane na mas para mim, ele foi o maior lateral esquerdo que eu vi jogar e voto nele.
Assim, que eu vi jogar, eu não teria dúvida, não. Mas no caso eu fiquei com a lenda mesmo, mais com a fama do que com qualquer coisa. Mas é engraçado, por exemplo, se eu tivesse que desempatar aqui, eu teria menos dificuldade do que do Cafu. Ah, é? Aqui eu ia. Porque a gente fala de. Eu ia de Newton Santos fácil. E, na verdade, assim, eu considero assim, o Roberto Carlos, para mim, não está nem entre os 3 que eu vi jogar. Eu ia falar, lembra quando a gente comentou do Jorginho, que a gente falou que no lateral completo ia, voltava, por exemplo. O Marcelo é muito mais técnico, muito mais jogador do que o Roberto. Eu acho. Na seleção, não. Na seleção, não, mas como jogador, eu acho. Sabe? Eu acho, por exemplo, o Roberto Carlos é um vencedor, fato, ninguém tira isso dele. Sim. Vencedor, tal como é o Daniel Alves, mas assim, você falar de todo recurso, eu tenho essa restrição. Eu também nunca. Eu acho o Roberto Carlos mais decisivo. Acho que o Roberto Carlos pode decidir um jogo. E ele é mais marqueteiro, eu acho, né? O Carlos foi mais showman, né? De fazer. Exatamente, cara. Ele mais showman, assim. Pra gente não ter polêmica e nem possibilidade de 2 Dungas numa seleção, o Dunga disputa com o Dunga, que um Dunga incomoda muita gente. 2 vai ser muito. 2, então. Então a gente mantém o Dunga na cabeça de área, porque ele era o nosso vencedor e continua capitão da seleção em 98. E aí vem a disputa do Falcão com o César Sampaio. Né? Não dá, né? Não tem jogo, não? Não pra tem, mim, não. né? Não dá pra tirar o Falcão, não. O César Sampaio era um excelente volante, eu acho. Muito bom jogador, mas cara... Eu sempre achei o César Sampaio arruma time, cara. Ele ia pro time. O Palmeiras 98 para Parmalat, lembra? O que ele arruma? Grande parte era ele. Até depois de velho, Matheus. Quando ele volta pro São Paulo, já bem mais velho, ele arruma meio de campo de São Paulo. Eu sempre achei ele arruma time. Sempre achei. Enfim, mas é Falcão, né? E o Leonardo jogando de 10, na verdade ele jogou a Copa com a 18, se eu não estou enganado, mas na função de 10, né? Ele era o nosso meia em 98, disputando com o Galinho. Ô, produção, liga pro Leonardo e pergunta o que ele acha disso aí. Pergunta o Leonardo, liga para ele rapidinho. Leonardo, o que você escolhe para sua seleção? Mas vocês acham o Leonardo subvalorizado, assim? Muito bom jogador, cara. Porque, mas nessa posição, eu acho que, sei lá, ele era muito bom, mas não... Cara, eu achava ele muito bom. Ele era lateral esquerdo nativo, né, cara? Ele começou como lateral esquerdo. Pô, mas ele foi pro meio para substituir o Raí, cara. E ganhou o Mundial, só Libertadores Mundial. O cara é monstro. Sim. É bom jogador. Enfim, parabéns pro Leonardo, né? Bom jogador. Seguimos com o Zico. Segue o jogo. O que dizer do Rivaldo, gente? Tadinho. Né? O Rivaldo é muito bom, né, cara? Mas ele é azarado, né, cara? Ele não tem, por exemplo, até agora ele foi azarado. Olha que merda. Nossa. Vai pegar alguém. Produção fudeu ele. Cara, mas vocês concordam comigo que, nesse caso, eu acho a comparação perfeita. A função do Pelé e do Rivaldo era exatamente às vezes vestiam a 10, mas sempre foram atacante. Aquele cara de chegar o tempo todo, finalização, pegar mesmo o tempo inteiro, pisar na área, entendeu? Eu acho que a comparação é perfeita. Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria que o José tinha que estar aqui hoje, que ele briga comigo direto sobre isso. Mas eu tenho uma teoria que o Rivaldo ficou muito maior depois que aposentou. Em 2002 ele faz uma Copa monstruosa. Eu acho que assim, eu acho que 98 ele não trabalhava muito bem a imagem dele, entendeu? Eu acho que assim, é um cara que não soube explorar muito bem a imagem dele. Cara, eu não acho que é muito isso. Muito caipira, né, cara? Eu acho também. Eu acho que o Rivaldo, ele jogava mal muitas vezes. Ele é um cracaço que oscila mais do que os craques do nível que ele foi colocado depois da aposentadoria oscilavam, entendeu? Essa é a minha opinião. Tanto que ele deu errado em vários times. Ele deu errado no Milan, ele deu errado no Cruzeiro, quando ele vem pro Cruzeiro, deu errado. Aí até no São Paulo, mas eu nem vou contar o São Paulo, que ele já vem fim de carreira. Mas assim, ele teve um ótimo momento no Barcelona. Mas mesmo a torcida do Barcelona não acha isso tudo dele. Os brasileiros ficam com a referência dos 7 jogos da Copa de 98, 7 jogos da Copa de 2002. Que ele foi muito bem. Mas os ciclos, se você pegar os ciclos das Copas, ele era extremamente criticado. Muito questionado e criticado. Sim. Muito. Sim. E na seleção ele não jogava. Bem, né?
que no Barcelona ele jogava na seleção, não. Só que na Ah. Copa ele jogou muito. Entendeu? Arregaçou. Todas Então, assim, duas. ele realmente fez 2 Copas fantásticas. Aham. Mas o patamar que ele tá hoje, na minha opinião, é aquela história do aposentou, cresce. Que acontece com todo mundo, né? Mas com ele eu acho que potencializou mais. Enfim, Mas, gente, era um baita eu tava jogador. olhando aqui agora, o Rivaldo não falou há pouco tempo se garantiria melhor que o Cristiano Ronaldo e que o Messi? Não, é um absurdo, Falou, né? cara. Ele falou que se Não, jogasse acho que ele hoje falou- em dia, faria mais Falou de que o 30 Zidane. gols. Até nisso a comparação tá ficando boa aí, né? Um poeta, né? Calado. Pois né? é, pois é. Não, ele falou que faria mais de 50 gols toda a temporada. Ele nunca chegou perto de fazer isso. Por que ele acha? que ele vai fazer? Não tem jeito, não. Enfim. Bom, já havia uma liminar prévia para a gente não ter a disputa Romário e Ronaldo. E aí isso foi para julgamento, tivemos aí justiça envolvida. E o argumento do advogado de defesa foi muito forte, que foi o seguinte: qual era para ser a dupla de ataque de 98? Romário e Ronaldo. Romário e Ronaldo. Romário e Ronaldo. Na verdade, só não foi porque o Zagallo cortou o Ronaldo às vésperas da Copa. Então, Romário. de fato, a disputa não podia ser Romário com Ronaldo, porque, na verdade, eles eram companheiros, certo? Sim. Tem. Então, o que a gente faz? A gente considera Romário e Ronaldo como dupla, e aí o Ronaldo disputando com o Garrincha e o Romário disputando com quem o substituiu, que vai chegar daqui a pouco. Beleza? Ficaram felizes? Caraca, aí você... Porra, você fudeu o negócio aí. Não. Ué, Eu estou acostumado a brigar Romário e Ronaldo, já tem um discurso pronto, você quer mudar toda a minha defesa assim? Não, peraí, você não dá nem tempo para fazer uma defesa prévia? e aí? Eu acho que ele ficou com medo que o José falou, Matheus. É, né? Arregou. É. Cara, eu tenho total convicção que se tivesse a disputa Romário e Ronaldo, daria Romário. Eu tenho total convicção. Mas eu acho realmente que seria... Para mim, uma das maiores tristezas é o Romário e Ronaldo não terem disputado a Copa junto. 98. Assim, Também. Seria Eu tô te fantástico. falando, eu entrei desanimado para assistir essa Copa 98. cara, ia Eu ser custei para animar. impossível parar o Brasil. Ia ser impossível. Esse dia eu tava olhando os números dos dois juntos na seleção. É insano. Tem jogo que o Brasil mete 6-0, 3 de cada um. É sem noção. Enfim, vota aí que é com vocês. Eu vou usar o seguinte argumento. Os dois ganharam Copa, os dois decidiram Copa, então, na verdade, eu vou esperar os outros votarem para depois eu decidir. Vai lá. Então você não tem porra de argumento. Ó, Vocês vamos começar, votam- então. Vai. Seguinte, em 98, tá? Até 98, eu ainda vou de Garrincha. Tá? Por que eu vou de Garrincha? Porque por causa da convulsão. Entendeu? Sim. Vou de Sim, Garrincha faz por causa da convulsão. Entendeu? Assim, eu acho que o Ronaldo ainda fez uma baita de uma Copa do Mundo, né? Mas eu acho assim, o Garrincha Eu ele acho que foi o mais Ronaldo da Copa de decisivo pra 98 ele foi melhor que 2002 até. Jogou muito. Mas aí mas na hora que Em precisava deu 2002, ruim, eu acho que ele entendeu? decidiu mais, né? Foda. Fez gols mais importantes. Eu tô com o Messi. Apesar eu dele voto ter com o feito Messi. gol na semifinal contra a Holanda, né? Não, mas mesmo Mas, assim, ô, cara, velho, mas a eu vou final de é O que ele faz decisiva aí. contra a Holanda, Messi, é uma fantástico. partida para você apresentar pro seu Não, sim, filho jogou sentado muito na mesmo. sala, entendeu? Sem poder levantar por 90 minutos para ele observar o Ronaldo jogando aquele jogo, velho. Puta que Foi pariu. sim. Mas eu vou de Garrincha. Eu vou de Garrincha junto também. Eu acho que a questão da final, claro que não é culpa dele em si, né? Obviamente, mas acontece. E aquilo para mim é muito marcante. Aquilo joga por terra o penta ali, né? Com certeza aquilo foi a situação porque o Brasil entrou em campo completamente paralisado, completamente apático, não conseguia fazer nada. Enfim, não dá para não consigo pensar diferente nesse momento. Garrincha continua.
Também, vou esperar 2002. Eu vou tirar o Dunga e vou colocar o Garrincha, Ronaldo e Romário. Tá tranquilo? Fica na minha seleção, fica dessa maneira, sem volante. Seguimos com Se você colocar Garrincha. o Jorge Jesus de técnico, pode. Pô. É verdade. E aí a gente tem a disputa que é o dá. seguinte: o Romário é o nosso atacante, que foi cortado em 98 e quem ganhou a vaga foi o Bebeto. Então nada mais justo que a disputa ser Romário contra Bebeto. Pra mim não dá jogo, não. Assim, gosto mim também muito do dá Bebeto, mas o Romário... Pra mim, o Romário e o Ronaldo já seria o Romário e pronto, acabou, entendeu? Então... Vocês viram o Romário. Renato falando ontem sobre a ideia do brincar, quem é o melhor jogador, o rei da mesa, que eles falam que o melhor atacante. E no final termina. Ele falou assim: eu não consigo escolher entre os dois. Para mim seriam os dois. Para ele, os melhores jogadores. Romário e Bebeto. Mas o Romário, para mim, eu já falei. Na seleção, ele é inquestionável. Tô de O Romário. Romário é muito grande na seleção. Romário, sem dúvida. Muito. Muito grande na seleção. Não, e na seleção, para ele ir para a seleção, ele era sempre uma novela, né, gente? O cara Agora, tinha que uma fazer coisa- 3 vezes mais, ué. Uma coisa é Verdade, cara. importante ficar registrado aqui. É importantíssimo ficar registrado o áudio aqui. Foi a última possibilidade de não termos a disputa Romário e Ronaldo. Porque agora ficou inevitável em 2002 que essa disputa aconteça. Porque em 2002 o Filipão só jogava com 50 volantes. E Não, tinha mas é o- problema do Filipão. Eu não sou o Filipão, você não é, ninguém quer, ué. Mas Não, aí, não. Mudar vou essa... botar quem de centroavante? O Rivaldo? Se vira, coloca qualquer um aí. Não vai dar não, filho. Não, põe o Romário para disputar com o outro. Porque Ué. até 98 o Brasil ainda era um mínimo de vergonha, que tinha o meia lá, o Leonardo, o Rivaldo, o Bebeto, o Ronaldo. Quando vem o Filipão, é tipo assim, é todo mundo que marca Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. Ronaldinho Gaúcho, dá para disputar com... Puta, Com Dunga, né? Nossa. Não, Ô, gente, não, a mas, enfim. seleção de 2002, pra mim, era muito mais feia que a de 94, que todo mundo fala. Vocês não estão prontos. pra Também isso. acho. Não, mas era menos sofrido, cara. E aí? Tele jogo, não. ou Pra Zagallo? mim não tem jogo, não. Ô, cara, olha só. O Zagallo, pra mim, o Zagallo de 70, ele é fantástico. Entendeu? Ele fez mudanças, né? Colocou os camisa 10, tudo para jogar junto. Né? Então, assim, ele revolucionou o futebol naquela época. Mas, né, como não é o Zagallo de 70, o Zagallo de 98, eu acho que eu vou de Tele, cara. Não, eu acho que o Zagallo é um dos que atrapalharam a seleção. Assim como o Parreira atrapalhou em 94, mas ganhou, eu acho que o Zagallo atrapalhou em 98. E o Filipão o Zagallo- atrapalhou também e ganhou. Mas o problema é atrapalhar e ganhar ainda, né? Tipo, tem que ganhar, né? Mas, atrapalhar e perder que ferrou, né? Você pensa, o Zagallo não levou o Romário, então para mim aí já tá errado. Não tem como. O Zagallo não conseguiu, com toda a superstição e o caramba dele, reverter minimamente, para pelo menos não fazer papelão, como foi a final, para mim foi um papelão. O Brasil. Então, assim, ele não conseguiu reverter. Então, é Tele para mim, ainda. Pra mim é Zagallo. Para mim o Lobo é o treinador mais significativo da história da seleção, até porque não acho o Filipão maior que o Tele, nem maior que o Zagallo, e se a gente tirar o Zagallo agora, a gente vai ter um treinador que não foi campeão mundial pela seleção, dirigindo o time do Brasil de todos os tempos. Então, para mim, Zagallo. Pois é. Que é o Tele, é o que eu falo do aposentou, cresce. O Tele atrapalhou muito em 82, 86 também. E mais do que isso, ele atrapalhou e nunca ganhou pra gente. Sem querer influenciar vocês. Sim, então, mas a questão minha aí é que se fosse o Zagallo de 70 tivesse Mas é da aí... história é da história da seleção, né? Assim, você não vai ignorar 70. O Zagallo é o que ele foi para a história Como da ele seleção. chega em 98, né? Tipo, o Tele mas que tá aí- aqui ah, é o mas Tele aí- de 82 mais 86, não é só de um. Não, tudo bem, Não, mas beleza, mas a comparação é na Copa, ué. Que você pega aí. o Zagallo perdeu as Copas, 70 já perdeu rodou. anteriormente, né?
O Zagallo de 70 já rodou para alguém. Esse argumento, que se não ganhou Copa, não pode estar na seleção, o Zico estaria fora. Eu não vejo isso. Eu acho o legal. Zico na seleção. O Zagallo perdeu pro Cláudio Coutinho. Perdeu. Eu também vou te ler. Não adiantou a produção tentar. Não, e eu também não. Eu também vou te falar. Vai ter que engolir, Ronaldinho. Vai ter que engolir. Não, mas eu vou te falar que o corte do Romário, para mim, diminui um pouco a grandeza do Zagallo na seleção. Mas eu acho que o Tele é desses que, por conta da aposentadoria, ficaram maiores, entendeu? Tanto que para mim não entra na minha ele cabeça, era muito criticado. Que não entra na minha cabeça é um técnico que comanda a maior seleção brasileira de todos os tempos, não ter chegado nem à semifinal de uma Copa do Mundo. Pois é. O Zagallo, no ruim, ele foi para a final em 98. Mas... Sim. Enfim, terminamos mais um episódio. Estamos chegando no século XXI, né? Partimos para a Copa de 2002 no próximo episódio. Observem como está a nossa seleção. É um timaço com algumas posições ainda por definir. Acredito que poucas mudanças vão acontecer daqui para frente, o que prova o quanto que o nosso futebol vem mudando de característica, né? É uma pena. Mas ainda temos alguns personagens importantes que podem entrar nessa brincadeira aí. Tem Ronaldinho Gaúcho, tem Neymar. Elano. Ramires. Tem uma galera aí. Beleza, moçada? Brigadaço. Deixa no comentário aí se você discorda da galera. Xinga o que tiver que xingar. Quem votou no Zagallo, quem votou contra o Ronaldo. Deixa aí seus comentários, dá o like, inscreve no canal. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu.